No Dão, a Hora de Baco mostra o projeto de um arquiteto apaixonado por vinhos e ainda a produção biológica da Quinta da Comenda. O enólogo Luís Soares Duarte traduz algumas expressões ligadas à feitura de um vinho. Dos vinhos do Dão é habitual dizer-se que são equilibrados e muito elegantes. No programa de hoje vamos visitar dois produtores, começando por alguém que tem no vinho a sua paixão, embora faça da arquitetura a sua profissão. Venha daí comigo. Foi ainda nos tempos de estudante que José Perdigão aprendeu a gostar de vinho. Terminado o curso de arquitetura em Paris, este ribatejano mudou-se para Viseu. A paixão pelos vinhos não mais o largou, até culminar na compra desta quinta, em Silgueiros. Começou em 97 com a plantação profunda, tudo isto, como um projeto de arquitetura tirado a régua e esquadro, em que as castas, digamos, as mais precoces, se colocariam no sul, portanto, na parte baixa da quinta, junto à água, praticamente, e as partes, digamos, a touriga nacional nos terrenos mais secos e o alfecheiro também. Daí esta paixão que eu hoje digo, esta obsessão, que, como digo, é quase que noturna ou até nascer o dia, porque eu sou arquiteto todos os dias, como vocês sabem. Este é um pedaço de terra que José Perdigão considera dos mais nobres de toda a zona. Eu sabia, à partida, que as terras do Infante, sendo aqui, tendo ele nascido na vossa terra no Porto, e sendo o primeiro duque de Viseu, haveria qualquer coisa aqui de muito interessante que eu já conhecia. Mais tarde viemos a saber que a reserva de vinhos do Hotel Palace do Bussaco era feita com os vinhos daqui, dos nossos vizinhos. E a partir daí foi saber o que é que era a touriga nacional, o que é que era a tinta roriz, que no Alentejo dizem que é aragonês, é a mesma casta, e ainda por cima o nome verdadeiro dela deveria ser Tempranilho, porque no fim de contas estamos num espaço que vai desde os Pirineus até o Atlas, que é Marrocos, de onde eu provavelmente tenho as minhas origens mais profundas, e saber que esses grandes valores, dessas duas castas pelo menos, associada ao alfecheiro, que aqui tem uma expressão de uma frescura, algures, paralela ao do Pinot, esse trabalho eu tinha que o justificar e tinha que o fazer. As uvas que saem destas vinhas são vinificadas numa pequena adega, onde o granito envolve as barricas de madeira e as cubas de inox. Foram cubas que eu desenhei, pequenas cubas de vinificação, onde levam 4.000 litros. Hoje vê-se que estão na moda do mundo, não é? Na altura eram charutos, não é? Como sabem. Em relação às tanuarias, continuamos a gastar muito dinheiro com os grandes tanoeiros franceses, mas são eles também, tudo junto, que fazem parte, neste caso, do nosso terroir, não é? E que nos levam a esta conquista, ainda recentemente, da Touriga Nacional, o prémio O Melhor Vinho Tinto de Portugal, em Zurique, na Suíça, onde fazem relógios, onde guardam o dinheiro. É muito simpático, é muito simpático. A Quinta do Perdigão diz ser a mais premiada do Dão desde 1999. A enologia está a cargo da mulher do produtor, Helena Lapastina, com o apoio de um grupo de mais 6 consultores. Apesar das distinções alcançadas dentro e fora do país, o aumento da produção não é um objetivo. Eu tenho 7 hectares de vinha, quero manter esses 7 hectares de vinha, eu tenho 5.000 pés plantados por hectare, que é uma grande densidade, e nós no mês de julho mandamos mais de metade da produção para o chão. Nós o que queremos é saber o que é a qualidade de cada casta, de cada fruta, para conseguirmos depois encontrar a qualidade de cada vinho monovarietal e depois juntá-los, como é o caso do rosé. São 3 vinhos distintos, um rosé de Touriga Nacional, um rosé de Tinta Roriz, um rosé de Jayan, depois que foi junto. A mesma coisa com os reservas. O reserva, curiosamente, assim é o microcosmos e o terroir de toda a quinta. Nas partes iguais, 50% de Touriga, 20% de Roriz, 20% de Jayan e 10% o alfecheiro. Ao mesmo tempo, os monovarietais, também é um país que diz, eu não gosto de beber monovarietal, os monovarietais não são vinhos. Pois é, Désolé. É o monovarietal Touriga Nacional que ganha os grandes prémios no mundo, e o reserva fica em segundo lugar, mas fica em segundo lugar. Pensados estão já os próximos lançamentos da Quinta do Perdigão. O homónimo de 2006 alfecheiro será lançado durante o ano que vem, como reserva de 2005 será lançado o ano que vem,
como a Touriga Nacional, a mesma coisa. A Touriga Nacional, que já falaste, é realmente a casta rainha aqui no Dão, não é? Sim. Que depois invadiu, passa a expressão, outras regiões do país e não só. Tu tens um Touriga Nacional que realmente é um vinho referenciado por aí fora, mas na tua opinião, no teu gosto pessoal, qual é que tu preferes? Se é que preferes algum? Eu São todos os teus filhos, obviamente. Eu prefiro a Touriga Portugal, não a Nacional, a Portugal. E Portugal é o universo. Mas este teu Touriga é realmente um Touriga que traduz toda a riqueza da casta, não é? E do terroir. Pois. Isto todos eles, se calhar, não é? Mas a Touriga... Mais uma pequena alocução histórica. Em 1900, portanto, em plena época praticamente da filoxera, 80% do Dão era plantado com Touriga Nacional. Como nós sabemos, a discussão académica que há entre o Douro e o Dão sobre esta matéria, nós sabemos que, durante a filoxera, o Douro não era plantado com 80% de Touriga Nacional. Com uma produção anual a rondar as 30 mil garrafas, uma das apostas mais recentes da Quinta do Perdigão é este rosé. Os vinhos têm que ser iguais, sendo rosé. Nós não temos vinho branco, infelizmente não temos, ainda não me dediquei a isso. Mas um rosé, para ter o nome da Quinta do Perdigão, tem que ser um rosé de topo de gama, conforme nós dissemos, nacional, mundial. Como qualquer quinta ou apelação do país que, entretanto, faça um rosé, o rosé tem que ser igual a tudo isso. Grandes nomes da enologia nacional, quando se põe lá o seu nome, rosé, isso são os grandes rosés de Portugal. É bom se falar em subprodutos, mas não nesta casa, porque nós aqui não perdemos tempo a falar de coisas que não têm interesse nenhum. E, portanto, cabe ao público, número 1, descobrir os nomes e as coisas. Neste caso, o grande vinho, que é um vinho rosé, contrariamente àquilo que pensam, que dizem logo, o branco não é vinho, então o rosé nem pensar nisso. Pensam que é uma mistura de branco com tinto, não é? Sim, o tinto, sim. Não. Vamos deixar de analfabetismos e vamos ter o espírito aberto para provarmos coisas muito boas, muito interessantes. Sinfonias, neste caso, de a cor, em que podemos dizer é uma cor romã, não é salmão, é romã. Depois, quando nós vimos a exuberância da papaya, do maracujá, do limão, da toranja, e depois quando de repente confirmamos tudo na boca, onde aparece a groselha, e quando nós escrevemos, e felizmente no Porto, há bons restaurantes japoneses que adotaram o nosso vinho, para ser comido com peixe cru, também é um beco sem saída ainda quase. Portanto, para todos nós que aprendemos, e para os portugueses que vão começar a encontrar os sabores finos da comida japonesa, não há palavras, ou seja, se vai com todos os pratos, desde a sardinha assada, este é o primeiro que nós fazemos que pode ir com carne grelhada. É o primeiro, não sei se será o último, esperemos pelo 2007. O rosé e os tintos da Quinta do Perdigão têm preços que variam entre os 5 e os 25 euros. 40% da produção é exportada para o Japão, Brasil e Suíça. Em São Pedro do Sul, esta Quinta da Comenda tem uma tradição que nos obriga a recuar aos tempos da fundação da nacionalidade portuguesa. A história remonta ao tempo da Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques. Pertencia-lhe a ela, doou a seu irmão Dom Raimundo, que, por sua vez, foi fundador da Ordem de São João de Jerusalém. Mais tarde, no século XVII, 1690 e tal, a Ordem de São João de Jerusalém deu a vez à Ordem de Malta e a Comenda de Ancemil, que nessa época tinha uma área bastante grande, ia mais ou menos desde Coimbra, Figueira da Foz, Castro Daire e quase até ao Rio Douro, foi-se reduzindo, até que no século XVIII, por altura das invasões napoleónicas, ainda mais reduziram e ficaram com o que existe atualmente, que eram as terras melhores e a casa-mãe. Em 1910 passou para a República e daí para particulares. Atualmente pertence à minha família, desde 1984,
José Cardoso da Rocha e Maria Laura, que sou eu, e cá vamos seguindo mais ou menos o que já faziam os cavaleiros da Ordem de Malta, que era receber hóspedes e fomentar a agricultura. A agricultura aqui praticada é biológica. O uso de químicos está rejeitado, incluindo na vinha. Na terra utilizamos adubos orgânicos e obtidos, quase todos obtidos aqui na quinta, por meio de compostagens, que são ervas, excrementos dos animais, que tivemos que implantar uma vacaria para ter produto para deitar na terra. Fazer um adubo natural. Um adubo natural. Não podemos utilizar herbicidas. O produto que provém da poda das vinhas, as hastes das videiras, são trituradas e colocadas em cima da terra. E só então é que introduzimos as ervas, as podas que foram trituradas e o calcário que é metido na terra. Na primavera metemos na terra a tremocilha, que já foi semeada no princípio do inverno, logo que se trituraram aquelas trapalhadas todas que eu descrevi, semeou-se a tremocilha. E na primavera, quando ela está florida, amarelinha... A tremocilha, que é, no fundo, é o tremoço. É parecido com o tremoço, mas é primo. E então é introduzido na terra e produz muito azoto, que é muito necessário para o vigor da videira. Para combater eventuais pragas na vinha, uma das técnicas usadas nesta agricultura biológica é a confusão sexual. São uns tubinhos pequeninos, mais ou menos do tamanho de um palmo, que são perfurados e têm dentro um líquido com um cheiro para nós desagradável, mas atrai as borboletas macho. Os machos, pensando que estão perante as fêmeas, chegam ali, cheira-lhes a fêmea, mas não encontram as bichinhas, vão-se embora e, entretanto, passa o ciclo, não é? E pronto, já não há o ataque. Portanto, depois para o fim, quando há a maturação das uvas... Deitamos sulfato e enxofre. São produtos permitidos na agricultura biológica, porque são caldas de contacto. Na adega, o controle de temperatura dos vinhos colocados nestas cubas de inox é feito com recurso à água quase gelada. Pomos o vinho a temperaturas negativas durante 72 horas para os bitartaratos e qualquer tipo de ser vivo morra na cuba. Os vinhos a seguir são filtrados por filtros de Kieselguhr, que são filtros de terras. Tem 3 tipos de terra, mais grossa, mais fina e mais fininha. E passa ali o vinho sob pressão e qualquer micro-organismo que esteja ainda em suspensão fica ali agarrado. Na prática, as bactérias que possam existir durante o processo de fermentação não são eliminadas com químicos, mas com água a tal temperatura bem fria. A par da produção de vinho e hortícolas, a Quinta da Comenda tem uma unidade de agroturismo. No total, são 6 quartos, numa estadia que pode também passar pela realização de diversas atividades na propriedade. Essencialmente, os nossos hóspedes podem ter participação direta na vida agrícola da própria quinta. Portanto, sempre que estivemos em plenas colheitas, nas vindimas, em todas essas atividades agrícolas, eles podem ter participação direta na vida agrícola da quinta. Portanto,
Portanto, nós temos o agroturismo da Quinta da Comenda, consiste mais em dormida, com pequeno almoço incluído. O pequeno almoço é com produtos da agricultura biológica, confeccionados aqui na própria Quinta, e depois eles, durante o dia todo e durante a sua estadia, podem ter participação direta em toda a vida agrícola da própria Quinta da Comenda. Podem usufruir de tudo o que é. Tudo, sem qualquer custo. E as pessoas reagem bem? Reagem muito bem, acham engraçado dar de comer aos animais, estar a fazer a poda, as chartias, todo esse tipo de vida agrícola, acham muito bonito e até gostam bastante de participar, não é? Mas tudo depende do hóspede também. Claro. Voltando à produção de vinhos, a Quinta da Comenda tem uma montra que passa por regionais Lafões e Beiras. A Quinta da Comenda tem vinhos brancos, vinhos tinto e vinho rosé, além do espumante biológico também bruto, não é? Dentro dos brancos temos 4 brancos, que são um VQP-RD branco e o Regional Beiras branco, e 2 monocastas, ou seja, 2 monovarietais, que é o Bical e o Dona Branca. Dentro dos tintos temos o VQP-RD tinto e o rosé, que é feito com as mesmas castas que o tinto, mas que o processo é o processo de bica aberta. Os vinhos da Quinta da Comenda encontram-se em muitos casos nas lojas especializadas em produtos biológicos. Mais do que uma prática agrícola, a produção biológica pode ser também uma ferramenta de marketing. E o consumidor em si já procura muitos vinhos biológicos, não só pela vertente da saúde, mas sim pelo bem-estar do ecossistema, de todo o ambiente e toda essa preocupação que hoje em dia temos que ter. E isso, a Susana já sente isso cá também no país? Cá em Portugal já sinto. Lá Há uns 3 ou 4 é mais anos. notório, não é? Sim, lá fora já há muitos anos. Cá em Portugal, há uns 3 ou 4 anos, as pessoas desabrocharam e começaram a ver que realmente temos que cuidar da nossa terra, do nosso bem, do nosso lar, do nosso ambiente, porque senão não temos nada amanhã. Os vinhos da Quinta da Comenda têm preços que rondam os 4 euros. Esta semana, com o verão ainda a prolongar-se, novembro adentro, imagine-se, vou propor 2 vinhos brancos, um do Douro e um da Extremadura, mais precisamente da região de Alenquer. Do Douro, lavradores de feitoria Sauvignon Blanc. O Sauvignon Blanc, uma casta extraordinária, a dar-se muito bem naquelas alturas do Douro, plena de fruta, aqueles aromas tropicais muito intensos, na boca com muita frescura, bastante redonda, um vinho branco muito interessante, a dar grande prazer a quem o bebe e que numa boa garrafeira custará cerca de 15 euros. De Alenquer, José Manuel Bento dos Santos a propor-nos aquilo a que ele chama uma pequena sinfonia poética, que é isso mesmo. O seu Viognier, neste caso já o 2006, uma casta extraordinária, plena de aromas, muito elegante, com uma acidez correta, muito fresca na boca, um grande vinho branco, neste caso português, feito com uma casta estrangeira, que o único senão será que numa boa garrafeira custará cerca de 25 euros. Em contacto com os enólogos, os curiosos do vinho são muitas vezes surpreendidos com terminologia técnica, nem sempre fácil de entender. Esta semana, a Hora de Baco traduz algumas expressões ligadas ao processo de feitura de um vinho. Começamos pela batonnage, um termo francês usado para definir a tentativa de tornar os vinhos mais macios. Batonnage é um termo afrancesado, portanto, é um estrangeirismo. A batonnage basicamente é um processo de bater o vinho. Faz-se em vinhos novos, portanto, vinhos de primeiro ano, que ainda têm uma determinada quantidade de borra. Borra toda a gente sabe o que é. Portanto, e essa borra é muito importante para os vinhos. Portanto, esse depósito possui leveduras e nós basicamente queremos que essas leveduras estejam sempre em contacto com o vinho para que o álcool e algumas enzimas que o vinho tem, portanto, que são uns catalisadores de reação, algo que vai interferir numa determinada reação. Portanto, ao pormos em suspensão essas leveduras, o álcool e as enzimas vão provocar que coisas muito importantes que as leveduras têm na sua constituição, basicamente nas paredes celulares, que são as proteínas. As manoproteínas é um termo complicado, mas basicamente é uma proteína de grandes dimensões e, como tal, dá uma sensação maior também
quando uma pessoa prova um vinho, e o que nós queremos com o processo de batonagem, para além de irmos tentar obter o máximo dessas manoproteínas da dita borra, ao mesmo tempo estamos a proporcionar um ambiente mais redutor, ou seja, um ambiente mais protegido à própria barrica. Falamos agora da maceração pelicular, um processo para extrair mais aromas das uvas. Consiste em nós, antes do início da fermentação, antes do processo da transformação do açúcar em álcool, proporcionarmos à matéria-prima, às uvas, determinadas condições, sejam condições de frio, ou frio mais gás carbónico, ou ainda com a aplicação de enzimas, um processo que tem como objetivo vir a extrair o máximo de componentes aromáticos para o meio que depois vai fermentar. Ou seja, nós sabemos que os aromas, a matéria corante, etc., estão alojados em determinadas partes específicas da uva. Se nós, antes de começar a fermentar, conseguirmos extrair o máximo para o ambiente que vai fermentar, em princípio vamos ter um mosto mais rico e, finalmente, um vinho também mais rico. Portanto, a maceração em si consiste em... Isto é como na nossa cozinha nós fazermos uma vinha de alhos. Temos o alho, temos o vinho e vamos macerar a carne. Vamos curtimentar a carne. Para quê? Para que, pela ação das enzimas, ou pela ação do frio, ou pela ação do gás carbónico, nós consigamos transferir para o produto que a seguir vamos beber mais riqueza. Continuando a decifrar linguagem técnica de enólogos, vamos tentar perceber o que é a fermentação malolática, uma forma de retirar alguma acidez indesejável aos vinhos, sobretudo os tintos. É uma ação que é induzida por uma bactéria lática, existem muitas estirpes de bactérias láticas, em que essas bactérias vão provocar uma segunda fermentação no vinho, que é a fermentação final, em que se dá a transformação do ácido málico em ácido lático. Portanto, o ácido málico é degradado pelo trabalho das bactérias láticas e é transformado em ácido lático. Por isso é que os vinhos tintos, portanto, ela é uma fermentação que é mais induzida em vinhos tintos, mas também pode ser induzida em vinhos brancos verdes, de regiões bastante mais ácidas. Por vezes é importante degradar parcialmente ou totalmente o ácido málico, porque o ácido málico tem a propriedade de prova é de algum verdor e de algum amargo. E esse málico sendo transformado em lático, quase que se formos ao termo é uma coisa lática, leite, uma coisa macia, proporcionamos maior redondez, mais estabilidade desses vinhos, porque essas bactérias, cumprindo a sua função no ácido málico, depois na garrafa já não vão deteriorar, provocar gás carbónico e, entre aspas, deteriorar o vinho ou até provocar um pico lático no vinho. Basicamente, a fermentação malolática é a transformação de um ácido málico em ácido lático por ação das bactérias láticas, que vai provocar uma redondez e um amaciado nos vinhos tintos muito grande. Fermentação malolática, maceração pelicular e batonage. 3 expressões que representam outros tantos processos de realização de um vinho. No final do programa de hoje vou tomar assento à mesa do restaurante X, na Foz do Douro, na cidade do Porto, com este belíssimo enquadramento de areia, rochas e mar, para vos propor um prato de robalo de mar, um filete de robalo grelhado, que vai levar alguns legumes cozidos por acompanhamento e com este molho de champanhe com tobico que vou verter aqui por cima, mais umas ovazinhas de peixe.
Um prato delicioso, muito aromático e que vai ser acompanhado na perfeição por um vinho branco da Bairrada. Neste caso, um Chardonnay da Quinta do Ferrão, 2006. Na Bairrada, o Chardonnay, naqueles solos argilosos, a dar-se muitíssimo bem. Um vinho pleno de frescura, com uma acidez correta, muito aromático e que vai aguentar-se muito bem durante toda a refeição, podendo até ir pela sobremesa dentro. Despeço-me até ao próximo programa. À vossa saúde.